Bom dia, queridos amigos da Rádio Fênix. Fiquem agora com o quadro Vamos Falar com Deus, com Thelma Pereira. Bom dia, estamos na Rádio Fênix. Meu nome é Thelma e estou aqui com vocês para falar de Deus. Vamos falar do que significa Deus nas nossas vidas, do que significa Deus na minha vida. Vamos falar de paz, vamos falar de bondade, vamos falar de união. Vamos falar naquilo que todos nós desejamos, que todos nós ansiamos, que é o amor, que é a família, que é a união. Muitos de nós buscamos muitas coisas lá fora, acreditando que termos coisas materiais vai nos deixar feliz. E adquirimos isso, e temos a felicidade momentânea sim, porque é muito gostoso, né? A gente ganhar alguma coisa ou adquirir alguma coisa. Mas é importante também termos a paz espiritual, a tranquilidade para conseguirmos resolver os nossos problemas. E falar de Deus é falar nisso, é falar na sua grandiosidade, é falar na sua bondade, é falar em fé, é acreditar em Deus. E para nós iniciarmos, nós vamos começar com a Bíblia, em Gênesis, que é o começo de tudo, que é o início de tudo, que é a criação do céu e da terra e de tudo que neles existe. Eu vou ler, né, a Bíblia, iniciando pelo capítulo 1, né, no versículo 1, e vamos falando, à medida de que vai adiantando, nós vamos conversar sobre o assunto, sobre o que significa o que está escrito em cada uma dessas partes, né? Versículo 1, né, no capítulo 1, está falando: no princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. 9. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Criação da vida vegetal. No 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. 12. E a terra produziu ervas, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom.
13. E foi à tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. 15. E sejam para luminares na extensão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. 17. E Deus opôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para a separação entre as luz e as trevas, e viu Deus que era bom. 19. E foi à tarde e amanhã o dia quarto. Até aqui, Deus foi criando o dia, a noite, as estrelas, né? Separou a manhã, a tarde, criou os vegetais. E Ele foi criando, porque Ele é o Criador, Ele sabe o que é bom para a nossa vida. Ninguém foi falado antes, tem que ser assim. Ele imaginou e Ele foi criando segundo as necessidades que Ele viu que aquilo ia ter para a beleza. Porque se nós olharmos a lua, admirar a lua à noite, a gente vê como é possível uma criação tão maravilhosa, né? Se nós ficarmos 3, 4 noites escuras, nós sentimos a falta da lua, né? Assim como o sol. O sol, ele tem que aparecer todos os dias. Se ele não aparece 1 ou 2 dias, nós também sentimos falta do sol. Nós sentimos falta da claridade. Nós temos a necessidade do amanhecer, porque muitas vezes estamos passando problemas sérios e temos a necessidade do clarear, do raiar, do sol. Só isso já acalma nossa mente. É um novo dia, é uma nova expectativa, como o iniciar do novo ano. Vamos recomeçando, vamos iniciando uma nova etapa. Aquele dia ele nos traz esperança. Aquele dia ele traz coisas novas para nós. E é isso que nós esperamos todos os dias encontrar, né? Uma vida nova, uma novidade, alguma coisa que vai mudar, alguma coisa que nós estamos esperando e que talvez naquele dia vai acontecer e aquilo vai nos trazer felicidade. E isso tudo foi uma criação há muitos e muitos anos atrás, né? Milênios. Então vamos continuar. Criação da vida animal. 20. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil da alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã o dia quinto. 24. E disse Deus: produz a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, conforme nós fomos vendo, né, Deus foi criando devagar, criando conforme a necessidade. Ele foi tendo as ideias, e as ideias daquilo que ele via que era necessário, ele foi criando, ele foi acrescentando. É assim que nós devemos pensar também na nossa vida. Hoje nós temos uma necessidade, e amanhã pode ser uma outra necessidade, uma necessidade maior, ou pode ser que aquilo que nós precisamos hoje, amanhã já não é tão necessário, né? Então vai acrescentando, mas o dia que nós vivemos hoje, amanhã ele vira experiência. Então é isso que nós temos que aprender. Quando nós vimos que foi criado tudo devagar,
tudo com o tempo, e nós com tanta pressa. Muitas vezes nós esquecemos dos nossos filhos, esquecemos de olhar, de atenção, de sentar 5 minutos com nossos pais e dar uma atenção para eles. 5 minutos com nossos filhos e olhar os nossos filhos, porque nós estamos com pressa, nós estamos correndo em busca de alguma coisa, que a gente fala, é para minha felicidade, e muitas vezes a felicidade está ali. Então a gente tem que ir paulatinamente, devagar, com calma, ter objetivos, sim, correr atrás dos objetivos, sim, mas não esquecer dos nossos bem maior, né? Que é os nossos familiares. Nós construímos para alguém, nós não fazemos muitas vezes, a gente fala, é para mim, eu quero isso, porque eu quero, eu necessito, mas muitas vezes a gente também pensa no conforto e na necessidade de nossos semelhantes. Então, vamos com mais calma. A criação do homem. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Que lindo, né? Que linda a nossa criação. Que lindo foi quando Deus nos criou. Que lindo foi quando Ele deu autoridade máxima de que o homem dominava a terra, de que o homem estava acima de qualquer animal, de que o homem estava acima de tudo, e porque nós, seres humanos, nós somos semelhantes a Deus. Ele nos criou na sua semelhança. Ele deu autoridade para nós. Ele deu autoridade para nós sermos pessoas, para nós criarmos, para nós conseguirmos. Ele deu autoridade para isso. Então, por isso que nós todos, nós somos criação de Deus, e nós temos autoridade de fazer e dever de fazer a nossa vida valer a pena, porque nós viemos aqui para crescer em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual, principalmente para elevar o nome de Deus, principalmente para crescer absolutamente falando dele, falando de quanto ele é bom na nossa vida, da qualidade de vida que ele nos deu e o que ele vai nos dar, porque depende só de nós, depende do nosso positivismo, depende de como nós encaramos a coisa, porque a autoridade ele já deu para isso. Então nós que somos seus filhos, nós não devemos nos abaixar, nos curvar, achar que nós não podemos, achar que nós não devemos. Nós devemos sim, nós podemos tudo. Basta para isso termos a confiança em Deus, termos a fé nele, a fé absoluta que tudo é possível. Tudo é possível para nós. Eu desejo para vocês tudo. Depois nós vamos continuar falando de Deus. Nós vamos continuar cada dia lendo um trecho da Bíblia, refletindo sobre ele e vamos falar com Deus. Muito obrigada pela atenção.
Bem, queridos amigos, chegamos aí ao final do quadro Vamos Falar com Deus com Thelma Pereira. Aguardamos por vocês no domingo que vem. Boa semana! Você está ouvindo a Rádio Fênix, a rádio jovem de Guarulhos. Não saia da frequência. A sua música toca daqui a pouco.